Olá pessoal, tudo bem? Delegado Marcos Afonso aqui com vocês mais uma vez no canal A Verdade sobre o Crime. Bom, vamos trazer agora a história muito conhecida, né, no meio de investigação policial, no meio que retratam os casos de assassinos em série. É o caso de John A. Gacy. Ele nasceu em 1952 e faleceu em 1994. Ele é conhecido como o palhaço assassino, né? Acho que muita gente já deve ter escutado falar sobre ele. Existem vários livros sobre a história desse cidadão. Bom, John Wayne Gacy, ele era uma pessoa muito conhecida em Chicago, muito benquista, né? Chegou a ser tesoureiro do Partido Republicano lá em Chicago. Tinha uma empresa de sucesso lá na cidade, também era empreiteiro. E além disso também, gente, além de tudo isso, ele recebeu o título de cidadão do ano em determinado período lá. Ele, além disso, ajudava ainda a divertir as crianças doentes que vestiam de palhaço, né? O palhaço Pogo. É por isso que ficou conhecido como o palhaço assassino, né? Depois descobriu toda a história dele. Em 1978, a polícia chegou a bater na casa dele, né? Quando um vizinho ouviu um barulho muito forte, uma gritaria na casa e estacionou a polícia. A polícia foi ao local, não conseguiu ver nada, não descobriu nada, conversou com ele, era uma pessoa muito benquista, acreditou na sua versão, foi embora. Nisso, um garoto de 15 anos desapareceu, tá? E dia 11 de dezembro, e esse rapaz, esse garoto, na verdade, era um garoto trabalhador chamado Robert Pist. Eles apareceram no dia 11 de dezembro de 78. Ele falou para os pais, né? Ele já trabalhava, né? Então ele depois dos estudos do colégio ele trabalhava como estoquista de uma farmácia e disse que no verão, né? Ele tinha recebido uma proposta para no verão trabalhar numa empreiteira que era do seu John Wayne Gacy. Só que ele, quando foi esse encontro, desapareceu, não voltou mais. E a família informou isso para a polícia. A polícia resolveu investigar mais, né? Embora que pelo momento na casa dele, resolveu investigar mais o passado do John Wayne, que conheceu ele lá de Chicago, naquela capa, né, aparentemente de pessoa correta. E durante a investigação descobriram que ele 10 anos atrás, havia sido já condenado por sodomia, né, com menores. Tá? Então, a polícia deteve o John Wayne, com uma busca e apreensão, foi na sua residência, né, e encontraram um alçapão, tá? E um armário da sala que dava acesso a um espaço sobre a casa. E o lugar estava inundado, gente. Eles já fizeram a revista para encontrar esse alçapão. Quando chegaram nesse local, estava inundado. A polícia drenou lá o local, né? E aí vem uma coisa triste que os investigadores eles descrevem, né? Quando eles desceram sobre a lama fétida, já aquela lama podre, eles descobriram nauseantes indícios de crimes hediondos, né? Pedaços de carne, nacos de carne humana, nacos de carne humana, grande quantidade de ossos, alguns deles inclusive já escurecidos e podres, com coberturas, outros cobertos com carne humana ainda, e inclusive carne desidratada, embalsamada. Então, quando ele foi confrontado com essas provas, ele confessou. Tá? Ele não segurou, não, ele confessou, ele imediatamente confessou as atrocidades. E com esse caso descoberto, ele foi marcado como um dos maiores serial killers da história americana. Tá, pessoal? Ali, pelo menos, foi descoberto 33 casos de jovens que foram assassinados por ele. A notícia de imediato ela parecia inacreditável, né? Porque as pessoas, além do crime bárbaro, ele era uma pessoa que ninguém dizia que ele fazia isso. Uma pessoa que animava as crianças, né, nos hospitais. Você vê como era um mundo louco que esse cara criou, esse indivíduo criou. E para o mundo todo ele era um cidadão modelo, né? Então, quando confrontou aquele caso bárbaro com uma situação como essa, com um cidadão supostamente modelo, ficou todo mundo atordoado, tá? Então, assim, quando ele foi preso, né, todo mundo como chamava ele de palhaço pogo, né, que ele gostou das crianças, quando ele foi preso, os psiquiatras começaram a fazer um trabalho pesado em cima dele para descobrir o que tinha acontecido. E foi descoberto que ele foi criado por um pai alcoólatra, né, abusivo, que passava a maior parte do tempo chamando de maricas, de homossexual, de viado, com a expressão, voltando, chamando de maricas, né? E ele se tornou um garoto hipocondríaco, obeso, né? Ele se retraía muito e ele tinha uma tendência homossexual que ele mesmo aceitava, tá? Então ele casou cedo, resolveu casar cedo, e foi justamente durante esse período que ele casou cedo lá em Waterloo, na Iowa, né? No estado de Iowa,
ele morava nessa cidade, lá em Waterloo, e de lá ele tinha uma vida dupla, né? E começou a se envolver com jovens, e nisso aí ele foi preso. Quando justamente se envolveu com esses jovens, né, por sodomia, e ele foi condenado. Quando ele foi condenado, a esposa o largou, tá? Separou dele, pediu divórcio. O que ocorreu? Na penitenciária, no presídio, como a maioria não, como todos, gente, todos os assassinos de série, todos os psicopatas, eles são as pessoas que melhor têm comportamento nos presídios, tá? Na prisão. Se você vê um psicopata na prisão, ele é um santo. Ele faz tudo, ajuda. E isso fez com que ele fosse solto, né? Conseguisse sua liberdade mais cedo do que previsto. E ele mudou justamente para Chicago. Lá em Chicago ele casou novamente, começou a ter aquela vida que eu falei para vocês, de pessoa de bem. E ele começou a ter novamente a vida dupla. Só que aí ele realmente passou a exacerbar esse desejo maníaco que ele tinha, né? Ele começou a matar jovens, tá? Ele muitas vezes se vestia como policial, andava num parque que, segundo o nome do parque, era Burghouse Square, né? Square, Praça do Manicômio, né? Que é a tradução livre diz aqui. Lá eles colocavam como policial e levava esse pessoal, que eram garotos que estavam morando na praça, pessoas jovens abandonados, ele levava esses garotos para a sua residência e lá eles executavam esses meninos, tá? Geralmente eram pessoas que tinham já um desejo de sair de casa, estavam solto na rua, tinham fugido de casa, e outras ele convencia, muitas ele conhecia, né? Outros ele conhecia, que eram justamente eram trabalhadores, pessoas que ele conhecia, e ele convencia pela sua própria importância, né, na cidade, as pessoas confiavam nele, iam para o local e lá eram mortas, tá? E não apareceu mais. Ele tinha, gente, um ritual, né? Ele geralmente algemava os jovens, sodomizava os jovens e torturava durante horas antes de cometer a atrocidade final, que era o truque da corda, que ele dizia, tá? Ele enrolava a corda em volta do pescoço da vítima, perdão, e usava o cabo de um martelo para apertar lentamente a, 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 a corda, né, a corda de nylon, atingindo o orgasmo sexual enquanto o jovem, morria. Né? Ele era estrangulado, né, ele estrangulava a vítima até a morte. Então ele tinha prazer, ele tinha um orgasmo sexual durante esse momento. Então, assim, ele era uma pessoa que realmente tinha um problema muito sério. E quando o garoto já estava morto, aí ele enterrava os restos mortais no porão, né? E 29 cadáveres foram encontrados, tá, pessoal, nesse porão. Foram recuperados na lama sobre sua casa. E com o tempo, o Guedes ficou sem espaço, né? Então, os outros corpos, ele começou a jogar no rio, próximo à sua casa, tá? Durante o julgamento, ele tentou convencer o júri que sofre de dupla personalidade e que ele aparecia como uma personalidade, um indivíduo chamado Jack, né? Dizendo que ele queria dizer que ele não tinha consciência do que fazia, né? Mas o juiz não aceitou sua alegação de insanidade e, em março de 1980, sentenciou ele à morte, tá? 14 anos passaram antes que a sentença fosse cumprida. Ele passou ainda 14 anos ali no corredor da morte e durante esse tempo ele produziu vários desenhos, grande número de pinturas grotescamente joviais, inclusive com palhaços, tá? Muitas delas eram palhaços de circo, personagens da Disney. Você vê que era muito estranho, né? A mente dele tinha que ser realmente bem estudada, porque é algo muito esquisito. Itens cobiçados entre os estudiosos e colecionadores desse tipo de coisa. Geralmente, pessoal, infelizmente, enquanto nós aqui estamos estudando esses casos para entender, né, como é que tem pessoas que também têm um perfil ligado a esse tipo de psicopatia, né? Não deixam de ser psicopatas, que têm uma atração forte por esse tipo de gente, não para estudar, mas para glorificá-los, né? Para exaltá-los. Tem pessoas que, nesse caso desses 14 anos que ele passou no corredor da morte, desenhando, pintando, muitas pessoas trocavam cartas com ele como dos outros serial killers. A maioria dos serial killers ficaram presos, eles começaram a ter seguidores, começaram a ter fãs, né? Inclusive muitos casaram na cadeia, por incrível que pareça. E isso dava uma certa celebridade para eles, né? Dá uma celebridade para eles, estranho. E muitas pessoas cobiçaram esses desenhos que ele fazia. Tá? Diz também que ele também se orgulhava da sua sinistra celebridade, gabando-se de ter sido tema de 11 livros de capa dura
31 de capa mole, 2 roteiros, um filme, uma peça off-Broadway, 5 músicas e mais de 5 mil artigos. Tá? Então ele se vangloriava desse, vamos dizer assim, sucesso que ele teve. Bom, pouco depois da meia-noite de 10 de maio de 1994, Gacy foi executado por injeção letal. Suas últimas palavras foram: Kiss my ass, beije minha bunda. Desculpa a expressão, tá? Foi o que ele falou, tá, pessoal? Então, assim, é algo muito estranho. Eu passei algumas imagens para vocês verem aqui o caso, né? Conhecer um pouco do caso, tá certo? Mas é bem interessante, bem sinistro nessa história. E é bom que nós possamos conhecer. O nosso papel aqui é estudar isso aqui, colocar para vocês conhecerem também. E qualquer dúvida, eu estou à disposição para poder discutir com vocês esse tipo de delito, esse tipo de crime, esse tipo de perfil. E eu peço a vocês que, quem gostou, curta aí nosso canal, possam me seguir no canal também e, se puder também, né, indicar para os colegas, para os amigos, e também me seguir lá no Instagram, que é @delegadoafonso com 2F, tudo minúsculo, tá bom? Que lá nós temos várias informações também e vamos ter mais coisas aí no nosso canal, tá bom? Então, se você gostou, indique aos colegas, quem gosta dessa área de investigação, eu estou aqui para falar sobre esse assunto. Tenho aqui essa questão da questão dos perfis do psicopata, né, da psicopatia, que é uma área que eu gosto de estudar para conhecer e saber, e colocar mais uma vez para todos nós sabemos, né, que os psicopatas vivem entre nós. Então nós temos que ter cuidado. Graças a Deus, mais uma vez eu digo, nos canais, outros gravações eu falei a mesma coisa, mas graças a Deus nem todos chegam a esse nível, né? Mas nós temos aí a informação, segundo os estudos, né, da própria ONU, que ela diz o seguinte, que 4% da população nós temos psicopatas, né? E nem todos chegam a esse nível, mas quando o psicopata passa o rastro dele passa em nossa vida, a gente pode ter certeza que ele vai deixar algum tipo de mal, vai deixar algum tipo de malefício para a sua vida, vai ter alguma trauma você vai ter na vida. Então, quando você sentir que ele tem um psicopata perto de você, desvie o caminho, deixe ele de lado e siga a sua vida, tá bom? Então, gente, um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.